Olá, feministas! Hoje, no programa Feminismo Literário, iremos conversar sobre o livro A Dominação Masculina, escrito pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora universitária, doutoranda em Direito e apresentadora desse nosso programa. Preparadas? Preparados? Vamos nessa, vamos! Pierre Bourdieu foi um renomado intelectual francês que desenvolveu farta obra a partir da década de 60, que vem influenciando estudos até hoje, em especial nos campos da sociologia e da antropologia. Filiado à linha de pensamento rotulada como construtivismo estruturalista ou estruturalismo construtivista, Pierre Bourdieu acreditava que existiam estruturas objetivas no mundo social que podiam coagir a ação dos indivíduos, sendo que essas estruturas são construídas pelo próprio corpo social. Em seu livro A Dominação Masculina, o autor se debruça sobre a construção de uma ordem androcêntrica do mundo. Isso é, uma ordem masculina, onde predomina o postulado da dominação masculina. A primeira edição desse livro é de 1998, logo no ano seguinte ela foi traduzida para o português e a versão que eu tenho aqui comigo é de 2012. Nela nós temos o preâmbulo, ou seja, a introdução do texto, temos 3 capítulos, a conclusão e pós-escritos. O livro ele vai trazer para a gente conceitos e reflexões super interessantes. Mas eu confesso para vocês que a leitura dele é um pouco cansativa, porque a construção das sentenças não é lá muito usual. Mas como o que importa mesmo é o conteúdo, lá vamos nós! Bourdieu observa que a estrutura do mundo se pauta em uma relação de submissão paradoxal, resultante de uma violência que é invisível. As relações de dominação, privilégios, injustiças devem ser mantidas, aceitas e naturalizadas sem qualquer transgressão ou subversão. O exemplo disso, por natureza, é a dominação masculina, que se estabelece por meio de esquemas inconscientes de percepção e apreciação, através de estruturas históricas que vão impor uma ordem, uma primazia masculina. Só que ocorre que essas estruturas elas são construídas socialmente utilizando-se o determinismo biológico. O autor observa a existência de uma divisão arbitrária das coisas e das atividades, em especial das atividades sexuais, segundo a oposição entre masculino e feminino, em um sistema mítico ritual de oposição de coisas homólogas, alto e baixo, em cima e embaixo, na frente e atrás, direita e esquerda, seco úmido, duro mole, claro e escuro, público privado, fora dentro, etc. E essa divisão entre o sexo parece estar na ordem das coisas, parece ser normal, natural, ao ponto de ser inevitável dizer que sempre foi assim. Cria-se um mito de eterno feminino, que eterniza a estrutura de dominação, descrevendo-a como invariável e imutável. Assim, todas as coisas do mundo e todas as atividades são classificadas de acordo com distinções redutíveis à oposição entre masculino e feminino. Os usos públicos e ativos da parte alta, masculina do corpo, o fazer, enfrentar, ficar frente a frente, olhar no rosto, nos olhos, tomar a palavra publicamente, é monopólio dos homens. Cabe aos homens situados do lado exterior, do oficial, do público, do direito, do alto, do descontínuo, realizar todos os atos que são ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares.
Já as mulheres que estão situadas no lado do tímido, do baixo, do curvo, do contínuo, do inferior, todos os trabalhos domésticos, privados e escondidos e até mesmo vergonhosos, como o cuidado das crianças e dos animais. Essa construção masculina da dicotomia público e privado e das demais variáveis já vinha sendo realizada por algumas escritoras feministas, como Frances Olsen, desde a década de 80. Importantes estudos já criticavam teorias políticas que não levavam em consideração a variável do gênero ao tratar essa questão. Nesse contexto, a diferença biológica entre os sexos, entre os corpos feminino e masculino e a anatomia entre os órgãos sexuais é vista como justificativa natural da diferença que é socialmente construída entre os gêneros. A definição dos órgãos sexuais é um produto de uma construção social. São vistos como duas variantes, superior e inferior, de uma mesma fisiologia. A vagina é vista como a representação de um falo invertido, numa tentativa de encontrar no corpo da mulher a justificativa para o estatuto social que lhes é imposto. O próprio ato sexual é pensado no primado da masculinidade, concebido como uma forma de dominação, de apropriação, de posse. A ligação da sexualidade com o poder aqui é nítida. A simulação do orgasmo feminino é uma comprovação exemplar do poder masculino. E a pior humilhação para um homem é ser transformado em uma mulherzinha. Mas, na verdade, o que existe é um longo trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do social, que produziu nos corpos e nas mentes a ideia naturalizada da situação dos gêneros no mundo. Há uma construção arbitrária do biológico, dos corpos, dos seus usos e de suas funções, que é sustentada por uma força simbólica, que é uma forma de poder que realiza um trabalho de inculcação e de incorporação sobre os corpos. Assim, a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa qualquer tipo de justificação. A visão androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de enunciar discursos que visem legitimá-la. Funciona como uma grande máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual ela se alicerça, pautada na divisão social do trabalho e na divisão do tempo. O autor ressalta que o trabalho de reprodução da dominação masculina é transmitido por práticas educativas e é garantido por 3 instituições principais: a família, a igreja e a escola, que objetivamente orquestradas agem sobre estruturas inconscientes, reafirmando os pressupostos de representação patriarcal. No livro, o autor esmiuça o desenvolvimento do trabalho de cada uma dessas instituições. Além disso, o autor observa que o privilégio masculino, derivado da dominação masculina, é uma cilada, porque coloca os homens em tensão e contenção permanentes, com o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, a sua virilidade, chegando por vezes em situações absurdas. A virilidade masculina, a capacidade reprodutiva, sexual e social de combate e de exercício à violência é uma obrigação masculina, caracterizando-se pela busca da glória e da distinção na esfera pública. Experimentada diante dos outros, a virilidade deve ser validada pelos outros homens, pelos seus pares, em atos de violência real ou potencial, e atestada pelo reconhecimento de fazer parte de um grupo de verdadeiros homens. A dominação masculina impõe aos homens provas da sua virilidade, testes em situação diante dos demais de afirmar a sua virilidade
pela verdade da violência. E a coragem, adverte Bourdieu, tem raízes na covardia. A vontade de dominar, explorar ou oprimir se baseia no medo viril de ser excluído do mundo dos homens sem fraquezas. Ao final, o autor analisa alguns fatores de mudança e ressalta o papel dos movimentos feministas em lutar contra todas as formas de opressão. A importância do nosso feminismo, né? Gostaram da resenha? Vários conceitos importantes, não disse? Espero vocês no nosso próximo programa, no nosso próximo encontro, para continuarmos a conversar sobre esse assunto, especificamente sobre as visões feministas de público e privado. Até breve!